A mensagem de hoje vai trazer uma temática interessante e muito presente nos dias de hoje. Eu não sei vocês, mas independente da área em que você esteja pensando, ou em diversas áreas, cada vez mais se tem um apelo crescente para você viver uma jornada extraordinária. Para você marcar uma história, marcar o seu tempo. Você é convidado para você ir além do esperado, de você romper barreiras. A mensagem vai trazer essa temática. É interessante como isso tem acontecido, inclusive dentro das igrejas. Mas será que de fato é sobre isso você viver uma jornada extraordinária? Porque normalmente quando você vê um discurso como esse, existe também uma roupagem até romantizada de que você precisa alcançar os objetivos, você precisa alcançar o seu sucesso, as suas metas, independente do quanto você está sofrendo, enquanto você sente dor, o quanto você tem de desafio, vai valer a pena. E é com cautela que eu faço isso, porque talvez a gente se questione, mas exatamente não é... O Evangelho não é exatamente sobre isso. A gente ouve falar sobre uma vida extraordinária a partir de Jesus, a partir de Cristo. Paulo ele vai dizer em Romanos 8 que o sofrimento de agora não se compara em nada do que será na glória futura. Então, é sobre isso? Depende, sim, não, porque foi muito interessante como o Edilson orou, abriu. Existe hoje um cristianismo cada vez mais crescente sem Cristo no centro. E a música que a gente cantou agora também, Jesus é o centro. Então, você falar em jornada extraordinária e você entender que o Evangelho te proporciona isso em Cristo e que o sofrimento em que você passa nessa vida e que você passará porque esse mundo é caído, isso tem a ver com o Evangelho. Mas será que é isso que está sendo dito? Será que é sobre isso que a gente tem ouvido falar? E eu digo isso que está entrando nas igrejas, mas em todas as áreas, como eu introduzi. A sua profissão. Você precisa ser o melhor, o mais destacado. Você precisa romper. Tem cursos sobre isso. Você ouve esse discurso e você fica com aquela, nas redes sociais principalmente. Com a expansão das redes sociais, é sempre aquela idealização de sucesso, 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 sucesso. De novo, é sobre isso. Olha que interessante. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o pregador famoso até, o Paul Washer, ele tem uma frase que, para ouvidos mais sensíveis, pode ser até escandalizadora. Diz assim: eu prefiro um inferno com Cristo do que um céu de prosperidade sem Cristo. Deixa eu repetir. Eu prefiro um inferno com Cristo do que um céu de prosperidade sem Cristo. Então, o tema da mensagem de hoje é: o mais importante é chegar lá? Logicamente, não existe um céu sem Cristo. Mas o Washer, ele tenta trazer uma advertência, chama a nossa atenção, justamente para a gente se atentar a algo que tem cada vez crescido em nosso meio, enquanto sociedade, enquanto igreja. A gente pode estar percebendo ou não de que às vezes a gente está desejando mais a recompensa oferecida do que o próprio Cristo que a ofereceu. A gente tem que ter muito cuidado, e foi muito interessante mais uma vez como foi introduzido, porque tem muito a ver com o que vai ser falado aqui. A gente tem que ter muito cuidado de estarmos vivendo um cristianismo que não considera Jesus no centro, que não considera que é sobre Jesus e principalmente, acima de tudo, é sobre Jesus. E não há versículo melhor para exemplificar isso do que Êxodo 33:15. Esse vai ser um texto introdutório. Eu tenho ele aqui, então vocês podem até acompanhar comigo e depois a gente vai ler outros textos também. Êxodo 33:15 diz assim... Caraca, tá rápido, hein? Computador novo. O computador novo. Com certeza. Não, mas a piloto é diferenciada. Vou só atribuir, então. Diz assim, Êxodo 33:15. Então Moisés disse: se não nos acompanharem pessoalmente,
não nos faças sair deste lugar. Vamos ler todos juntos? Então Moisés disse: se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Esse é um versículo que a gente conhece muito bem, a gente cresce ouvindo falar sobre ele, é uma história que todo esse enredo, eu não vou me aprofundar nele, mas a gente está cansado de ouvir essa história, cansado é uma expressão, obviamente, né? O povo, ele acaba sendo liberto de forma miraculosa, poderosamente. A mão de Deus agiu e libertou o povo que estava cativeiro, sofrendo no Egito. A gente sabe, a gente ouve a história de que um mar foi aberto, literalmente, para que o povo passasse. Fora as outras coisas que aconteceram e que apontavam para uma glória de um Deus poderoso, um Deus com uma mão forte. E a mão forte do Deus, ela foi percebida sobre aquelas pessoas que foram libertas e aquelas que mantinham o cativeiro. Esse é o nosso Deus, revelando todo o seu poder, cumprindo promessa, retirando o povo do cativo e levando em direção à terra que foi prometida, a terra prometida. Mas antes disso, o povo que de forma espetacular viu o agir de Deus agora, porque Moisés demorou a retornar do monte ao falar com o próprio Deus, em nome do povo, ele simplesmente, este Moisés, essa expressão é até interessante, este Moisés, está demorando demais. Então, o que a gente pode fazer? Fizeram um bezerro de ouro e adoraram um bezerro de ouro. E também foi falado sobre isso. Fizeram um Deus construído por mãos humanas para adorar em nome do Deus Altíssimo, enquanto Moisés conversava com o próprio Deus em favor do povo que foi liberto. O povo que foi liberto agiu assim de forma tão rápida. E normalmente a gente olha para isso e a gente já tem aquele senso, como é possível fazer isso? Essa galera era muito ruinzinha, não é possível. Mas a gente precisa ter muito cuidado para que a gente não cometa erros semelhantes. Quantas vezes Deus já não fez coisas maravilhosas em nossas vidas? Quantas bênçãos nós testemunhamos e em um lapso de esquecimento nós viramos as costas e construímos deuses para adorar que não o próprio Deus. Essa é uma reflexão que a gente precisa fazer, porque de fato é revoltante. Como é que esse povo fez isso? Mas nós precisamos olhar para nós também e fazermos essa avaliação de forma muito sincera e genuína. Diante desse episódio, a presença de Deus, ela não mais acompanharia, porque aconteceu a punição. Vocês podem ler e entender melhor o contexto lá, eu não vou me aprofundar, como eu disse, mas chegou num ponto em que Deus, ele diz para Moisés, eu não vou. E se eu for com esse povo, não vai dar muito certo. Mas Moisés, diante disso, faz um apelo, como a gente acabou de ler. Se o Senhor não acompanhar pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Não é sobre você chegar lá. É sobre com quem você está sendo conduzido, quem está te guiando, de que forma você chegará lá. A Bíblia de Estudo da Fé Reformada traz o seguinte comentário. Moisés, ele ora para que a presença de Deus fosse conosco, ligando Israel a ele mesmo. Se Deus decide não ir com o seu povo para habitar no meio dele, então será inútil ir para a terra prometida. O alvo não é apenas o leite e o mel em Canaã, mas sim uma terra santa na qual Deus habitará com o seu povo. Amém? Amém. Então, quando a gente olha um pouco melhor do que está sendo falado, a gente consegue entender um pouco melhor a afirmação do Washer, que diz: eu prefiro um inferno com Cristo do que um céu de prosperidade sem Cristo. Eu não quero a terra prometida como prioridade. E entendam bem, meus irmãos, eu não estou falando para a gente não desejar o céu. Eu não estou falando para a gente não desejar a terra prometida.
Mas mais do que isso, é o Cristo que criou os céus e a terra. É o Cristo que fez por nós aquilo que jamais poderíamos fazer, o Deus vivo. A comunhão com Deus é mais importante do que a prosperidade da terra prometida. A gente tem estudado o livro de Daniel. Nós, enquanto igreja, estamos acompanhando a trajetória de que está sendo descrita no livro de Daniel. Domingo após domingo, a gente ouve falar sobre a soberania de Deus, sobre o poder de Deus, sobre o quanto Ele é soberano diante das circunstâncias, dos reinos. E olhando para a narrativa do livro, a gente aprende que o maior mérito de Daniel e seus amigos não foi a capacidade em comum. A Bíblia vai falar, receberam uma aptidão em comum. Não foi a carreira e talvez a posição destacada que eles receberam entre os reinos, a longevidade delas. Não, o maior mérito está em suas fidelidades. Apesar da localidade, apesar da cultura, apesar dos valores, eles se mantiveram firmes, eles se mantiveram fiéis. A gente está num momento em que a gente está sendo bombardeado por informações, por tentativas de nos fazer pensar de forma diferente, inclusive dentro da igreja, como eu disse. Mas a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela que traz a vida, é ela que nos liberta. A nossa fidelidade deve ser diante dela, a gente deve ser fiel ao próprio Deus. A fidelidade deles, inclusive, estava acima do bem-estar, do conforto e das próprias vidas. A gente percebe em 2 episódios de que a fidelidade deles provocaram uma situação de vida ou morte e que não teria como escapar de forma comum, de forma natural. A fornalha ardente, quem? Como? Você sai de uma fornalha como essa se as pessoas que jogaram elas foram queimadas? Imagina você lá dentro. Uma cova de leões. Se o gatinho já faz aquele dentinho, imagina leões, felinos. Não tem como. Sobrenaturalmente, Deus, Ele é o Deus quem faz, porque é Ele quem governa. O nosso Deus. O nosso Deus. É o nosso Deus que governa. E Daniel, assim como Isaías, eles apontam como Jesus sendo aquele que é a pedra angular. E isso é confirmado pelo próprio Cristo. Mateus 21, 42, 44, diz assim: Então Jesus disse, vocês nunca leram nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso é obra do Senhor e é maravilhosa de ver. Eu lhes digo que o reino de Deus lhes será tirado e entregue a um povo que produzirá os devidos frutos. Quem tropeçar nesta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Mais uma vez, lendo um comentário da Bíblia de Estudo da Fé Reformada, esse comentário é um pouquinho longo, mas eu acho muito interessante. Diz assim: esse dito combina com as profecias de Isaías 8, 14 e Daniel 2, 34 a 44. Jesus alega ser o destruidor dos reinos terrenos, o fundador do reino de Deus sobre a terra. Os líderes judaicos são, como profetizado, a oposição a esse reino. A citação que Jesus traz de Salmos 118, versículo 42, e a alusão a Isaías 8, 14 e Daniel 2 fornecem a base para a pedra como uma referência a Cristo que aparece frequentemente no Novo Testamento. As referências a Salmo 118, pedra angular, e Isaías 8, 14, pedra, são contextuais do Antigo Testamento, no sentido de que se trata de um templo de bênçãos para alguns, mas de juízo para outros. De igual modo, a pedra de Daniel 2 simboliza juízo para os reinos maus, porém cresce para encher toda a terra como templo universal de Deus. Templo universal, não é igreja universal não. O qual era uma bênção implícita, faz uma alusão a Gênesis, para os membros do reino. Jesus aplica a si todas essas referências ao templo, de modo que ele é o cumprimento de tudo aquilo para qual os templos do Antigo Testamento apontavam, tanto para a bênção
como para o juízo. Que espetacular! Jesus está confirmando, a gente tem estudado, a gente tem visto, os profetas apontaram para Jesus e o próprio confirma, de fato. Sou eu. Em alguns momentos ele vai dizer, o reino chegou. Estou aqui. Prestem atenção em mim, no que eu estou fazendo. Porque, de fato, aquelas pessoas que tanto o esperavam, o aguardavam, ou que deveriam aguardar com expectativa, não conseguiram reconhecê-lo. Pelo contrário, rejeitaram. Mas o Cristo veio e foi rejeitado. Nós aguardamos o retorno desse Cristo. A gente tem se atentado aos sinais? Eu não coloquei, mas tem uma frase que também é impactante do Francis Chan, o pastor Francis Chan, que ele fala: se Jesus fosse pastor hoje em dia, talvez você não ia frequentar a igreja dele. E de novo, mais uma vez, a gente está muito familiarizado, isso é excepcional, gente. A gente está familiarizado com o Evangelho, a gente precisa estar. Mas a gente tem que ter cuidado se o nosso cristianismo está com pouco Cristo. A gente mantém a rotina, a gente mantém a ida às igrejas, a gente mantém os nossos devocionais. Mas qual é o nosso Deus? O que a gente tem colocado como nosso Deus? Estamos criando os deuses falsos? A fidelidade da pedra angular, Cristo, a Deus, consequentemente a si mesmo, estava para além da sua vida terrena, estava para além desse âmbito horizontal. Para termos a possibilidade de chegarmos lá, como o título da mensagem aponta, é mais importante chegarmos lá, Cristo chegou primeiro. Cristo chegou. E para ele chegar, ele se doou por completo, inclusive entregando a sua própria vida. E agora sim, a gente vai ler um pouco mais, de uma forma mais ampla, em Mateus 26, 31 a 46. Se você tiver com seu aplicativo, sua Bíblia, ou quiser acompanhar no telão que já foi, rapaz. Tá eficiente. Não é um notebook, já estava assim antes. Só ganhando pontinho com ela. Olha aí. Então diz assim, Mateus 26, 31 a 46, versículo 31. No caminho, Jesus disse: esta noite, todos vocês me abandonarão, pois as Escrituras dizem, Deus ferirá o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês a Galiléia. Pedro declarou: pode ser que todos os outros o abandonem, mas eu jamais o abandonarei. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, Pedrinho. Esta mesma noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro, no entanto, insistiu: mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado, eu jamais o negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Eu fico imaginando, né? Pedro falando assim, pode voltar, por favor. Eu jamais negarei todos os outros. É isso mesmo, Senhor, é isso aí, eu não vou negar não. Se tiver que morrer, a gente morre junto. Estou contigo, não fecho, não abro. Prosseguindo. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse: sentem-se aqui, enquanto vou ali orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. A gente está lendo Mateus 26, a iminência está muito próximo. Esse é uma reta final, a caminhada final para que o Cristo ele encontre a cruz. Está quase, está no ápice. Então ele ficou triste e angustiado porque ele sabia do que aconteceria. Minha alma está profundamente triste a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice, contudo, que seja feita a sua vontade e não a minha. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora, disse ele a Pedro. Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou pela 2ª vez e orou: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice,
sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou pela segunda vez, encontrou-os dormindo de novo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Foi orar pela terceira vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Em seguida voltou aos discípulos e lhes disse: como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levante-se e vamos. Meu traidor chegou. A gente sabe o que vai acontecer logo em seguida. A gente inicia a mensagem de hoje falando sobre caminhada no deserto, sobre jornada, sobre movimento. E hoje é domingo de ceia. Nós cearemos daqui a pouco. E isso acontece logo após a última ceia. Jesus, ele caminha até Getsemane. Ele escolhe a companhia dos seus discípulos e talvez, e de fato, antes da cruz, ali é o momento em que eles estão reunidos em grupo pela última vez. Os acontecimentos, a gente, como eu disse, a gente conhece. O sofrimento é iminente, talvez isso justifique toda a angústia, a tristeza. Mas Lucas, a tristeza e a angústia é motivado porque ele vai ter uma dor física? Não, porque ele será separado do Pai. Ele vai sofrer a punição que nós merecemos, para que nós, a partir disso, possamos ter a recompensa que só Ele seria capaz de merecer. Ele, o justo. Por isso nós somos justificados a partir do justo. E diante disso, a gente tem algumas reflexões sobre o trecho que acabamos de ler. A primeira é: apesar da proximidade com Cristo e a familiaridade com a sua missão, os discípulos ainda não conseguiam enxergar além do aspecto terreno. Até porque compreender a verdade do reino só é possível pelo Espírito. Alguns lampejos de Pedro: para onde iremos? Jesus até fala espantado: meu pai que te revelou isso não vem de você. Mas em sua normalidade, os discípulos eles ainda não entendiam, eles tinham uma expectativa de um reino físico, de que aconteceria algum movimento e que derrubaria Roma e ali teria o Salvador, assim como a grande parte da nação. Mesmo eles que estavam ali próximos de Cristo, familiarizados com o Evangelho, com a sua missão, eles não conseguiam enxergar. A reflexão é: a nossa proximidade tem feito com que a gente não consiga enxergar tão claramente além do aspecto terreno? Por isso eu volto lá na frente, né? A gente às vezes fica muito num aspecto de que vamos viver uma vida extraordinária nessa terra. Vamos conquistar, vamos avançar. Porque afinal de contas, nós somos filhos do rei. E como filhos do rei, a gente tem que conquistar por herança. Mas o reino é para além dessa curta duração que é a nossa vida na terra. Então a gente precisa se atentar para esse ponto. A segunda reflexão. Agora é um convite para que a gente de fato faça uma reflexão. Reflita de forma sincera e humilde se a convicção e a fidelidade professadas por suas palavras são também percebidas nas suas ações. Peça ajuda ao Espírito Santo para fazer essa reflexão. Eu faço essa reflexão. Eu preciso fazer essa reflexão. Eu necessito disso. Os discípulos estavam em um ponto em que eles tinham muita convicção de que eles estavam dispostos a morrer, entregar as suas vidas. Eu não vou fugir. Eu vou morrer com o Senhor. Pode contar comigo. Aquilo que eles estavam dizendo, aquela convicção toda, aquela fidelidade de forma convicta, não foi percebido nas ações, pelo menos não naquele momento. Porque o que acontece é a dispersão, a saída.
O medo. Pedro, que estava tão convicto de que não negaria, ele nega. E aquilo quase o destrói. Então, esse é um momento para a gente refletir internamente. Aquilo que eu estou sendo... Aquilo que eu tenho feito, aquilo que eu estou dizendo, com muita convicção às vezes, aquilo de fato está sendo refletido nas minhas ações? 3. Cuidado com as distrações e o excesso de atividades que podem estar te deixando sem energia para vigiar e orar. Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Às vezes a gente está com tantas atividades que a gente está exausto e precisava de tudo isso. Porque normalmente a gente fala assim: eu vou deixar de trabalhar? Não, eu tenho que ser excelente. De fato você tem. Então eu tenho que me qualificar. Eu tenho meu casamento. Eu tenho isso. Então eu estou sempre com muitas atividades. Hoje é dificílimo você falar de solidão, solitude, de você ter tempo ocioso. Tédio? Casa califrica. Não posso ter tédio. Pelo contrário, hoje é muito valorizado o workaholic. Sou um viciado em trabalho, sim. E aquele momento de solitude com o próprio Deus, de reflexão, de meditação na palavra. Às vezes isso cria em nós é uma possibilidade, eu não estou generalizando também, mas isso cria em nós um esgotamento e que a gente não consegue ficar acordado. A gente está o tempo inteiro: opa, Senhor, vou ficar. Não, opa. 4. Valorize com devoção a fidelidade de Jesus e seu sacrifício. Ele chegou lá. E nesse caso, chegar lá significa cruz. Cruz. Sofrimento. Dor. Não prosperidade, fama. Mas terrenamente ele foi para a cruz. E para a gente concluir, algumas considerações finais também. Sobre a mensagem como um todo, a gente precisa ter cuidado com aquilo que a gente tem colocado como os deuses do nosso coração. Os bezerros de ouro que a gente tem criado. Principalmente em nome de Deus. Porque o povo ali, ele queria manter uma religiosidade. Porque aconteceu coisas sobrenaturais. Mas pelos meios próprios, por suas mãos. E às vezes a gente cria deuses que, em nome de Deus, como por exemplo, o chamado, o meu chamado, aquilo se torna maior do que a própria pessoa que o chamou, a pessoa, né? Deus, a minha família, o meu casamento, minha carreira. Eu tenho que ser excelente por causa de Deus, eu tenho que ter o meu casamento em excelência por causa de Deus, a minha família por causa de Deus. E o meu coração retirou Deus do centro e colocou todas essas coisas. Família, chamado, ministério, missão. Confie e descanse no Deus Altíssimo, ainda que haja um silêncio por algum momento. O povo estava estranhando, Moisés está quieto, não sei o que fazer, agora eu vou criar. Eu preciso adorar. O importante não é adorar? O importante é adorar a Deus, o verdadeiro, o único. Ele continua sendo soberano e perfeitamente bom. A gente tem aprendido isso. Ao Jesus chegar lá, a sua morte foi incapaz de pará-lo. A morte foi incapaz de pará-lo. A sua ressurreição nos traz esperança de uma nova vida e eterna comunhão com Cristo. Aqui, principalmente no céu. E nesse momento eu vou convidar vocês para a gente ler junto uma poesia cantada, que fala exatamente sobre isso, né? Diz assim: O Cordeiro e o Leão. O título dessa poesia é Lá. O lá, mas simbolizando o lar, apontando para algo. O cordeiro e o leão, outra vez agora estão passeando no verão. O inverno nunca mais. O soldado, enfim, tem paz. E as armas no porão. E lá também o medo.
E lá se foi meu medo, lar. O amor encharca o corpo e ainda assim os olhos tão secos. E um sorriso tão gostoso, para onde olho tem teu rosto, nunca antes tão real, espelhando puro mosto. E lá com ele eu bebo, lá com ele eu danço. E lá a esperança encontra a sua herança, lar. E eu chamo a atenção para essa última parte. Tenho asas para voar e enfim vou encontrar a criança que eu perdi. E de tudo que eu terei, nada em si terá valor. Minha glória é você, meu sorriso é você, minha casa é você, lá. Essa música, essa poesia cantada é de um pai que perdeu o seu filhinho e que viveu uma gestação já sabendo que a chance de sobrevivência era muito pouca após o nascimento, mas clamou por um milagre, clamou pela cura, pela mudança de cenário, a mudança de quadro. Mas infelizmente o filhinho, depois de alguns dias de vida, ele veio a falecer. Isso já me parte e eu não tenho experiência de ser pai ou mãe. Imagine vocês que vivem essa experiência. Mas o autor desse trecho, ele destaca que, enfim, ele vai encontrar a criança que perdeu. Ele está almejando ir para encontrar a criança que perdeu também. Então a gente precisa almejar o céu. Mas ele destaca no final, mas que de tudo que terei, nada em si terá valor. Minha glória é você, meu sorriso é você, minha casa é você, lá. Não é o céu propriamente dito, mas é quem criou o céu, é quem nos criou, é o nosso Criador, é sobre Ele, é completamente sobre Ele, não interessa. Não é sobre descansar apenas, é sobre receber o consolo daquele que nos fornecerá descanso, que nos fornece descanso. Então o último ponto é exatamente esse: ajuste o seu foco para aquele que enxugará as suas lágrimas e não apenas para a ausência delas. Apocalipse 24, ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Ele enxugará dos seus olhos. Ele retirará a dor. Ele é o nosso objeto máximo de desejo, de devoção. O cristianismo não pode ser considerado o cristianismo sem o Cristo. Nós não professamos uma fé verdadeira se a gente não professar uma fé em Cristo. E isso requer de nós confiança, paciência e esperança. Amém? Amém. Curvem suas cabeças. Deus, obrigado porque o Senhor nos resgatou. O Senhor entregou tudo. O Senhor providencia a partir da sua entrega tudo o que a gente precisa, mas a partir do recebimento disso, da demonstração magnífica de graça, custou muito, porque foi o seu sangue precioso. Então hoje a gente recebe o seu mérito confiando em Ti, mas o Senhor recebeu a dor que eu merecia, que nós merecíamos. Então, obrigado pela sua manifestação de amor que é inexplicável. Não há manifestação de amor como a sua naquela cruz e o que o Senhor faz por nós diariamente. Se nós estamos respirando é porque o Senhor providenciou. E o Senhor pede para que a gente retribua isso em obediência, em fidelidade, vivendo conforme o seu reino, na expectativa de encontrá-lo. E o Senhor nos traz a capacidade a partir do seu Espírito, que é fortalecido em comunhão com a sua igreja, para que a gente viva aguardando ansiosamente o seu retorno. É nisso que a gente descansa, Senhor. Obrigado. Amém. E amém.